eu sou o Gabriel Pardo, idealizador do programa Fórmula PMOC. E nessa maratona eu vou te mostrar como você pode aumentar o seu faturamento e os seus lucros, atuando no segmento altamente rentável e que praticamente não tem concorrência no mercado da refrigeração. Eu sei que isso parece bom demais para ser verdade, mas se eu não tivesse visto isso acontecer com centenas de alunos, eu também não acreditaria. Foi o caso do Tasso, lá do Espírito Santo, que ao colocar em prática o que eu vou te ensinar, conseguiu fechar 17 contratos. Estou falando de uma venda aproximada de R$35 mil. Também foi o caso do Jardel, que conseguiu executar o que eu vou te ensinar nessa maratona. Todos esses profissionais possivelmente são como você, que já sabem o que fazer na parte técnica. Provavelmente você deve ser bom aí na parte de instalação, limpeza, mas ainda não ganha suficientemente bem. Às vezes tem dificuldade para conseguir fechar bons clientes cobrando o valor justo e não aquilo que o seu cliente quer pagar. E você sabe que a cada dia, cara, parece que os caras pedem mais desconto. Bem, um dia eu comecei a perguntar para alguns alunos e amigos qual era o perfil dos clientes que mais choravam o desconto. Sem exceção, era o cliente da refrigeração residencial. Cara, me desculpa se você trabalha com a refrigeração residencial, mas às vezes o cliente da refrigeração residencial, eles são os que menos valorizam o nosso trabalho. Às vezes ele acha que fazer uma manutenção, uma instalação é igual subir a escada, apertar dois parafusos e colocar um quadro na parede, né? Nada contra quem instala quadro em parede. Mas diante disso, eu sabia que eu não conseguiria mudar o pensamento de todos os clientes, mas eu assumi a responsabilidade de mudar de cabeça para baixo o nosso setor da refrigeração. Por que ficar aí preso em instalação residencial se a comercial e a industrial paga melhor? E vou longe. Tem um segmento de profissionais que atuam com clientes comerciais e industriais que são muito melhor remunerados. E eu não estou falando você mexer com chiller, com grandes equipamentos ou qualquer coisa relacionada a isso. Eu estou falando de trabalhar com PMOC. Talvez você saiba, talvez não, mas a Lei 13589 ela é de 2018. Ela exige que todo estabelecimento, que possui ambientes climatizados eles devem dispor de um plano de manutenção, operação e controle. Por isso a sigla PMOC ou PMOC. Em outras palavras, o que a lei fala é que qualquer estabelecimento comercial onde circulam pessoas precisam ter um PMOC. Estamos falando desde grandes indústrias até o mercadinho do seu bairro, sem falar farmácias, hospitais, clínicas e até igreja. Cara, até salão de beleza e comércios que tem aí perto da sua casa. Enfim, o PMOC está diretamente ligado à qualidade do ar. E aí que entra a grande oportunidade. Eu vou dar alguns exemplos que talvez façam sentido para você. Antes da pandemia, você se preocupava em usar máscara, álcool em gel? Cara, estamos num momento sem precedentes. Eu particularmente nunca havia parado para pensar que uma pessoa resfriada poderia me passar uma simples gripe. E o contágio já existia há muito tempo. Agora, em relação à qualidade do ar, cara, você se preocupava? Muitas pessoas também não. E aí que entra a grande oportunidade. Shoppings, comércios, clínicas, fábricas, todos estão extremamente preocupados em retomar as atividades. Porém, em vários locais do Brasil estão sendo exigidos o que a gente chama de plano de retomada, Ou seja, entre esses itens também tem o PMOC. Um aluno fechou 17 contratos em um shopping com 17 lojas diferentes, que dá um faturamento de R$35 mil. E olha, ele e um ajudante consegue executar isso. E por ser relativamente novo para alguns profissionais, tem poucos profissionais que realmente sabem trabalhar bem com esse tipo de prestação de serviço. Porque não basta um estabelecimento contratar o PMOC, ele precisa de alguém que execute. E aqui que já está a nova oportunidade. E para quem são essas novas oportunidades, Gabriel? São para todos. Eu vou dar alguns exemplos. Se você é técnico ou engenheiro, você pode elaborar o PMOC sendo remunerado com isso, além de prestar consultoria para algumas empresas. Estão totalmente perdidas em relação aos quesitos legais. Ah, Gabriel, mas eu não sou técnico, eu não sou engenheiro. E agora? Você pode fazer uma parceria com esses profissionais, ou seja, você fecha o contrato direto com o teu cliente, coloca os valores da assinatura desse responsável técnico embutido no seu valor final. Cara, 87% dos meus alunos que estão faturando com PMOC não são engenheiros nem técnicos.
Nem interessa se é inverno ou verão, a lei ela tem que ser cumprida, ok? Isso são exigências. Talvez seja por isso que profissionais, assim que começaram a trabalhar com o PMOC, já começaram a colher resultados, como meu aluno da Minas Climatização. Cara, é tanta gente que eu deixo aqui embaixo uma área com muitos outros profissionais que se deram bem com o PMOC. E é bem provável que antes de conhecer o PMOC, esses profissionais estavam na mesma fase que você está hoje. Vou contar um pouco sobre o que me levou a estar aqui e por que essa é uma das maiores oportunidades que você já teve na tua trajetória profissional. Cara, mesmo não parecendo, né? Eu comecei oficialmente na refrigeração em 2004, ou seja, eu estou há mais ou menos uns 16 anos com a mão na massa, ralando e trabalhando dia após dia, até chegar onde eu cheguei. Mas eu digo oficialmente em 2004, pois foi quando eu comecei a trabalhar profissionalmente. Pois na verdade, na refrigeração, sempre esteve aqui, ó, na minha veia. Meu pai, cara, é refrigerista, então eu sempre estive inserido nisso, desde criança. Eu literalmente cresci vendo meu pai trabalhar com refrigeração, vendo ele pegar todos os dias, né, com aquelas roupas, né, o cara que trabalha na área, sujo às vezes, e passou ali a trabalhar com isso. E foi com ele que eu comecei a trabalhar. Foi num dia ali com o meu pai que virou a chave e eu tive certeza que eu ia trabalhar com isso o resto da minha vida. Cara, eu confesso que no início eu queria trabalhar assim, engravatadinho, todo bonitinho, no escritório, mas meu pai me fez um convite de trabalhar com ele e eu aceitei. Nessa época, a maioria dos serviços do meu pai era com geladeira e câmaras frias de sorvete. Chegamos para fazer um conserto num cliente e eu falei, pai, deixa eu consertar essa máquina. Meu pai sempre direto falou, filho, vai lá, vê se você acha o defeito. Mesmo sem ter muita experiência, para falar a verdade, né? Eu ainda estava nos meus primeiros passos ali, encarei o desafio e fui para cima. Olhei a máquina e vi um capacitor estufado. Virei pro meu pai e falei, pai, é normal essa peça tá assim? Ele respondeu, cara, não é normal não. Faz o seguinte, pega uma peça igual dessa no carro e instala de novo. Em seguida, né, voltei, instalei o capacitor e a máquina voltou a funcionar. Cara, nossa, só de lembrar eu fico arrepiado, tá, cara? Foi muita emoção para mim naquela época. O meu trabalho formal era dar aula em cursos de informática. E quem disse que eu conseguia voltar, cara? Eu liguei pro curso e pedi, cara, eu vou sair, eu comecei uma nova carreira na refrigeração e de lá pra cá muita coisa mudou, tá? E as coisas aconteceram muito rápido, talvez porque eu sempre investi muito em cursos, em treinamento, né? Porque eu queria ser um profissional capacitado. Outra coisa que me ajudou é a minha curiosidade. Eu sempre quero saber como funciona isso, como funciona aquilo, mas eu não vou negar. A chave que me tornou um dos profissionais mais renomados está na junção entre duas coisas: trabalho operacional no dia a dia com a sala de aula. É isso mesmo. Eu já dava aula há anos atrás. Eu trabalhava numa empresa de manutenção e dava aula ao mesmo tempo. Caso você não saiba, até hoje eu sou supervisor de manutenção junto com a equipe que eu tenho muito orgulho, cara, de liderar. Em paralelo, eu passei a formar outros profissionais. Já foram mais de 2.000, né? E a cada nova turma eu tinha que estar ali me capacitando, estudando e aprendendo mais, testando na prática os meus conhecimentos. Hoje, além de estar na linha de frente aí com milhares de equipamentos, eu faço parte de um corpo de direção de uma escola onde eu formo profissionais aqui em Sorocaba. Ao longo dos últimos anos, cara, me orgulho de ter formado mais de 2.000 profissionais na refrigeração. Além de ensinar na sala de aula, eu estou no campo. Eu já gerenciei dezenas de contratos de manutenção em diversos estados do Brasil. Só para você ter uma ideia, só eu e um desses contratos que eu gerencio tem mais de 1.200 equipamentos. Ou seja, aqui não é só na teoria, aqui é na prática, é mão na massa todo dia. Deve ser por isso que grandes profissionais como Fábio Dutra, como Viana do canal Viana Manutenção, me reconhecem como o maior especialista em PMOC do Brasil. Porque eu não conheço apenas a lei, o que dizer dos papéis, né? Além dos papéis, eu conheço também dentro da empresa. Eu sei como convencer o empresário a investir no plano e depois ainda fechar a execução com um contrato de manutenção mensal. Também sei como executar a manutenção lá dentro da empresa. Além da parte técnica, eu sei como ganhar um cliente e sei como fidelizar um cliente. Isso, meus amigos, eu vou ser bem sincero. Poucos profissionais sabem fazer isso bem hoje no Brasil. Nossa, cara, são tantas oportunidades, mas vamos parar de enrolação e vamos para a aula. Vem comigo.
Vamos lá, papel e caneta na mão, vamos entender agora, né, as oportunidades que o PMOC pode gerar para você refrigerista, para você engenheiro, para você empresário ou para você que quer entrar no ramo, beleza? Eu gosto de dividir o PMOC em 3 partes para ficar bem claro, para que você entenda. A gente vai falar dessas 3 partes e também vai falar das oportunidades que isso pode gerar para o seu negócio, para a tua empresa, fechou? Vamos começar pelo primeiro ponto, o que é o tal do PMOC, tá? Então, o primeiro ponto do PMOC é o próprio PMOC, porque o PMOC nada mais é do que um documento, é um papel, é um plano, ou seja, é um documento que ele tem um responsável técnico que assina. Isso a gente vai falar depois numa próxima aula, mas só para você entender o lance da oportunidade. Então, tem um responsável técnico que assina esse plano de manutenção, operação e controle, e esse responsável técnico, que é um engenheiro, ele tem a possibilidade de trabalhar com o PMOC, ou seja, o PMOC é um documento onde tem as rotinas de manutenção, ok? Primeiro ponto do PMOC. O segundo ponto é a execução, beleza? Então eu preciso do papel, eu preciso da execução, ou seja, eu vou precisar de um profissional para ir até aquele estabelecimento e fazer as manutenções, fazer as preventivas. Eu vou precisar de uma empresa que vá até aquele estabelecimento fazer essas intervenções. Então, papel, execução e aqui o terceiro ponto, que é a análise da qualidade do ar. Ok? Gabriel, entendi em partes, mas vamos entrar mais a fundo aqui. Quando a gente fala do plano de manutenção, que é essa periodicidade que eu preciso para executar essas manutenções, eu tenho que seguir algumas leis e algumas regras que elas estão estipuladas na portaria 3523 de 98 e também na resolução RE 09. Aqui a portaria 3523 foi estipulada pela Anvisa e a 09 também ela foi estipulada pela Anvisa. Então, todo cliente que ele tem contato com a Anvisa, ou seja, farmácias, estabelecimentos que vendem alimentos, entre outros estabelecimentos que já têm um contato direto com a Anvisa, quando você fala o nome Anvisa, esses caras já se assustam. E muitas vezes eles não sabem o que é o PMOC, eles não sabem para que essa vantagem do PMOC, tá? E o PMOC nada mais, nada menos está falando da qualidade do ar, do ambiente onde as pessoas respiram, tá? Então, deu para entender aqui? Gabriel, mas o que compete nesse primeiro passo aqui? Isso aqui é uma grande possibilidade para você oferecer ao teu cliente. Você tem que ir com essas legislações debaixo do braço e principalmente ele virou lei, a lei 13589 de 2018, beleza? Para não ficar grande aqui, 2018. Cara, a lei, olha que lance interessante. O PMOC, pela portaria 3523, ele é de 1998 e ele virou obrigatório a partir de 2008, ou seja, se passaram 20 anos para que isso se tornasse obrigatório, ou seja, hoje o PMOC ele precisa ser executado. O plano de manutenção, operação e controle é uma lei, lei 13589. Isso você já vai com a lei debaixo do teu braço para quando você for oferecer e falar de PMOC para o cliente, beleza? Lembrando que essas legislações eu vou postar depois lá no nosso grupo. Para quem está participando da semana do PMOC, você vai receber essas 3 legislações para que você possa ler, possa entender, né, e possa agregar conteúdo para vocês, beleza? Vamos lá. A segunda é a execução. A execução, eu vou precisar de uma empresa seguindo o plano de manutenção com as periodicidades. Então, lá na resolução 09 tem as periodicidades, ou seja, o engenheiro ou técnico elabora esse plano, certo? E aí, automaticamente, com esse plano elaborado, ele vai executar. Aqui que entra a maior parte dos meus alunos. Por quê? Muitos dos meus alunos, eles negociam com o cliente preço, eles negociam com o cliente tudo e só contratam um engenheiro, como ele faz com o contador na parte contábil, como ele faz com o mecânico de auto, quando ele precisa fazer manutenção no veículo, é a mesma coisa. Ele contrata, né, com caráter, pode ser contrato de trabalho, prestação de serviço, ou pode ser apenas sem vínculo empregatício, apenas realmente com um contrato. Então ele faz um contrato com o engenheiro ou com o técnico que já tem um valor tabelado. E é o seguinte, aqui tem um ganha-ganha com o cara que executa e o cara que assina. Por quê?
O engenheiro, ele tem muito interesse, o técnico, ele tem muito interesse de assinar o plano de manutenção. Por quê? É rentável. O plano de manutenção, quando você sabe como é feito, é muito simples. E é isso que a gente traz dentro dos treinamentos, traz simplicidade. Então, esse cara vem, executa, faz o plano de manutenção e já passa diretamente para esse cara aqui já assinado prontinho. A única coisa que o executante, ou seja, a empresa de climatização, vai precisar fazer é seguir todas as recomendações que tem no plano de manutenção, que é com base na portaria 3523, RE09, que obrigatoriamente é lei em 13589. Então vamos lá, eu tenho aqui um profissional que ele já tem uma oportunidade, que são os engenheiros e o técnico, e aqui, cara, é onde está a maior oportunidade quando a gente fala de PMOC, beleza? A execução realmente é a maior oportunidade, por quê? Um contrato hoje de manutenção, para você manter, sei lá, 20, 30 equipamentos, a gente vai fazer uma aula de precificação, mas, cara, é constante, é linear, é diferente de você fechar, por exemplo, uma instalação que no verão você instala muito equipamento, chega no inverno, a demanda vai lá embaixo. Então o lance principal é entender isso. Quando você fecha um plano de manutenção com o engenheiro aqui, esse plano ele é assinado e renovado anualmente, tá? Então essa assinatura dele vale por um ano, ou seja, por um ano está respaldado aqui, no ano que vem, novamente, esse cara renova essa assinatura e pronto, tá? A execução, ela é mensal, ou seja, todo mês você vai ter que ir no teu cliente fazer as manutenções. Gabriel, e se meu cliente não quiser fazer manutenção mensal? Cara, o PMOC, ele tem manutenção mensal, tem a manutenção semestral e tem a manutenção trimestral. Então, todo mês você vai ter que ir naquele cliente com rotinas diferentes que vêm do plano, ok? Então, na execução aqui, a maioria dos meus alunos se dão muito bem. Gabriel, mas muita gente não conhece do plano 100%. Muitos clientes não têm noção nenhuma do plano, não sabem nada de PMOC. E aí que está a grande diferença. Se eu ficar esperando a vigilância sanitária fiscalizar, cara, pode ser que apareçam clientes dessa forma. Se eu ficar esperando um cliente meu ser multado para depois executar, pode ser que apareçam clientes dessa forma. Mas quando você conhece da legislação, você chega até o teu cliente e oferece a execução, cara, é muito diferente. Porque muitas vezes o cliente não sabe que a Lei 13589 obriga, e quem não tiver esse PMOC, esse plano de manutenção sendo executado, ele corre risco de multas. Então, cara, eu recebo ligação todos os dias, e todos os dias, eu digo todos os dias, às vezes 1, 2, 3 ligações por dia, de alunos meus que falam assim, professor, bem que você avisou, a vigilância foi lá, multou os caras. Não quer dizer que na sua região vai multar, não quer dizer que na sua região eles vão fazer, mas quer dizer que existe já uma fiscalização e você hoje tem uma grande oportunidade, tá? E aí tem o terceiro ponto. Então aqui a gente fala, né, dos engenheiros, aqui eu falo das empresas de climatização, que pode ser a tua empresa, você pode fazer parceria com o engenheiro e vocês trocam os serviços, ou seja, você indica, o executante indica contrato para esse cara assinar e o assinante indica contrato para esse cara executar, então acaba se tornando uma parceria muito legal. E no terceiro ponto aqui é a análise da qualidade do ar, que ela tem respaldo aqui na RE09. Ela tem respaldo na RE09, resolução 09. Então, eu tenho um plano, tenho o PMOC, eu tenho aqui um executante, estou fazendo as manutenções conforme o plano. Aí vem a análise da qualidade do ar. A análise da qualidade do ar também precisa de um responsável técnico, mas não tem nada a ver com esse cara e nem com esse, e sim do laboratório, tá? Então você vai contratar, na verdade você não, o próprio cliente vai contratar a análise da qualidade do ar para garantir, cara, que isso aqui está 100%. Quando eu faço a análise da qualidade do ar com um laboratório credenciado no Inmetro, tem que ser um laboratório sério, não pode ser, tem que seguir os ensaios, tem que ser tudo certinho, igual fala na resolução 09, não tem como nosso plano tá errado, então a gente tem todo um respaldo legal. Eu tenho um plano, eu tenho um executante e aqui eu tenho análise da qualidade do ar. O que é isso? Realmente um exame laboratorial. Um exame não, é uma análise laboratorial. Que nessa análise, o que o cara faz? Ele vai no ambiente, ele faz a coleta daquele ar do ambiente e ele vê como que está CO2, aerodispersóides, entre outros itens. São 4 análises que são feitas quando a gente contrata a análise da qualidade do ar. São 4 tipos diferentes. Beleza? Gabriel, mas quantas análises eu tenho que fazer através da resolução 09? Aí é por metragem, tá? Então, por exemplo, quanto maior a minha área climatizada, então, quanto maior a área,
número de análise, certo? Então eu vou fazer uma análise da qualidade do ar primeiro externa, ou seja, ele tira uma amostra do lado de fora da empresa, ou seja, do lado externo. Tem algumas regras, tem que estar 1,5 m do solo, tem algumas regras que o laboratório precisa seguir, e ele vai seguir isso à risca. Depois, o que você vai fazer? Vai fazer a quantidade de análises internas pela metragem quadrada climatizada, ou seja, se eu tenho até 1.000 metros quadrados de climatização, o mínimo, a gente está falando de mínimo, é um ponto de coleta. Pô, Gabriel, mas eu tenho um cliente que quer fazer em todas as salas. Não tem problema, porém o custo disso é do cliente. Se o cliente estiver disposto a pagar por todas as salas, por todos os ambientes, tranquilo. Mas obrigatoriamente eu preciso o mínimo a cada 1.000 metros climatizados, e tem uma tabelinha lá na 09 que ele fala sobre isso. A cada 1.000 metros, tá, climatizado, eu tenho um ponto de coleta. E aí vai aumentando, tem uma regra, ele vai aumentando até chegar no máximo de análises necessárias, ok? Então tá aqui como é que funciona a análise da qualidade do ar. Voltando, PMOC, papel, execução, mão na massa, e a análise da qualidade do ar vem para fechar esses 3 pontos aqui. Gabriel, vamos falar agora de oportunidade, cara. Vamos lá. Quando a gente fala do plano de manutenção, para esse engenheiro aqui, geralmente engenheiro técnico, você já vai ter uma demanda para esse cara. Que muitas vezes o engenheiro técnico não sabe fazer o PMOC. Eu tenho pelo menos uns 20 ou 30, acho que mais que isso. Tem uns 20 ou 30 alunos que são engenheiros e não sabiam de PMOC. Não sabiam. Porque isso muitas vezes não aprende na faculdade. Isso não aprende tecnicamente, tá? O cara vai aprender às vezes fazendo, às vezes erra, às vezes não está correto, ele não tem muito respaldo, não tem experiência. Então, o plano de manutenção aqui para engenheiros é muito legal trabalhar. Para executante, cara, para o executante, você que faz uma instalação. Então, por exemplo, eu cheguei lá para fazer uma instalação no meu cliente. Beleza? Instalação. Você vai lá, vai colocar um equipamento. Esse cliente, ele tem uma empresa, ele tem uma loja, ou até mesmo você está dentro de empresas, está dentro de comércios, e você vai, instala a máquina e vai embora. Cara, aí vem um carinha bonitinho, engravatadinho, e oferece o plano de manutenção para aquele equipamento que você instalou. Eu não estou falando para você parar de instalar equipamento. Eu estou falando para você agregar. Quando você instalar um equipamento, às vezes, num comércio, já monte a tua proposta para o teu cliente já fechar também a execução. Ou seja, você vai, faz a instalação e já faz, cara, um contrato de manutenção mensal com esse cara, que automaticamente é referenciado pelo PMOC. Então, automaticamente, você estando dentro de vários clientes, você vai ter oportunidades muito grandes em relação a mais contratos de recorrência. Não é só a instalação. Todo mês, aquele cara, você vai ter que ir lá, fazer uma inspeção desse equipamento, fazer uma limpeza e garantir que está 100% conforme o PMOC. Ah, Gabriel, é só isso? É só o plano de manutenção? Não. Vamos supor que você está num estabelecimento, numa empresa, e você vende nessa empresa o seu plano de manutenção. Você estando dentro da empresa, você é o especialista. E aí você vai usar as normativas e a legislação ao teu favor. Eu vou dizer um pouquinho sobre renovação de ar. Quando a gente fala de renovação, está muito ligado com o que você tem dentro do teu cliente. E a gente utiliza uma técnica chamada upsell. Eu vou escrever aqui embaixo. Upsell. Upsell o que é? Se alguém aqui já foi no McDonald's, o que acontece? Você vai no McDonald's, não estou fazendo propaganda não, mas você vai no McDonald's, você passa ali no drive-thru, eles perguntam para o senhor, você vai para comprar um lanche, o que eles te oferecem? O lanche, ok. Você escolheu o teu combo, o que eles te oferecem? Eles te oferecem uma batata a mais, por mais tanto. Ele te oferece, né, um refrigerante maior, eles te oferecem uma batata com cheddar, você não quer levar um milkshake nesse combo, o que eles fazem com isso? Você estava, inicialmente, você ia gastar, não sei, 20, 30, 40 reais naquele combo, ok? Quando você passa na própria cancela ali, ou no próprio pedido, eles te oferecem um upsell, ou seja, você comprou um pacote e agora eu vou aumentar o faturamento desse pacote. É isso que eu estou sugerindo para vocês aqui, ó. Então, você foi, instalou.
já oferece para o cliente um contrato de manutenção. Opa, fechei o PMOC aqui, tá certo. E depois você vai oferecer adequação da renovação. Ai, Gabriel, mas é muito difícil fazer renovação. Cara, para quem instala ar-condicionado, um sistema de renovação é 1000 vezes mais fácil. Muitas vezes são apenas dutos que você fixa muito facilmente, eles vêm montados ou tem dutos flexíveis. Cara, é muito simples. Ah, Gabriel, mas eu não tenho expertise. No treinamento completo a gente fala sobre isso, mas existem empresas hoje do segmento que eles já te ajudam, cara. Esses caras já te entregam esse conteúdo. Ou seja, se você falar assim, ó, eu tenho um ambiente tal, uma planta tal, com tantas pessoas nesse ambiente, eu queria um equipamento dimensionado para isso. Cara, os caras já te entregam o próprio equipamento, o modelo e muitas vezes te entregam até o projeto, tá? Então, dependendo da parceria do fabricante que você faz, cara, você vai otimizar muito o seu trabalho. Então você vai lá para vender, você vai para instalar, já faz um upsell para o seu PMOC e do seu PMOC você já vende a renovação. Então um cliente que você ia faturar com ele às vezes uma instalação, não sei quanto tu cobra na instalação, não posso falar isso, mas você ia para vender uma instalação, você sai do cliente com uma instalação, um PMOC e depois vende a renovação. Gabriel, mas esse lance de renovação, cara, tá pegando demais. Por quê? A climatização, ela é muito a favor. A climatização ajuda demais em relação ao combate ao Covid-19. E entre um desses itens, para evitar a contaminação, a taxa de renovação de ar, ela é muito importantíssima. Ela é importantíssima. Cara, se você não tiver uma renovação de ar num ambiente, a probabilidade dessas pessoas se contaminarem é muito maior. Então o lance está aqui, ó, em você entender o que você pode oferecer para o seu cliente e automaticamente você vai abrindo leques para o seu segmento. Então, PMOC, execução e análise da qualidade do ar fecham inicialmente esse conceito inicial do plano de manutenção. Cara, eu já tive alunos, tá, que venderam mais de 100 mil reais em processos de renovação de ar. O que eles fizeram? Em vez de bater de uma vez no cliente, eles foram vendendo aos poucos. Ou seja, olha, vocês precisam adequar todas as salas do seu prédio. Se você chegar de bate-pronto e falar para o cara, você tem que adequar tudo, ele não vai fazer. Eles montaram um roteiro com um orçamento que todo mês eles instalam alguns processos de renovação. Então, instala 5 mil esse mês, outro mês mais 5 mil, outro mês mais 10 mil, outro mês mais 10 mil. Então, hoje a oportunidade está para todo mundo. Mas o que geralmente acontece é que as pessoas não têm noção disso e não sabem como fazer, beleza? Então, se você tiver qualquer dúvida sobre esse conteúdo que a gente passou aqui, embaixo aqui nos comentários, pode deixar suas dúvidas ou pode perguntar também nos grupos. Além dos grupos e nas dúvidas, deixa por favor aqui embaixo o que você aprendeu nesse vídeo e o que trouxe valor. Pessoal, oportunidade para todas as áreas, para quem já está na climatização. E se eu falar para você o que você vai precisar de ferramental a mais, cara, geralmente é uma lavadora, que muitas vezes o cara já tem. Ah, Gabriel, mas eu vou precisar de uma ferramenta para abrir a máquina, geralmente é o que o cara já tem. Ah, Gabriel, eu vou precisar de um equipamento para fazer a análise da qualidade do ar. Não precisa. Quem faz a qualidade do ar é o laboratório. Então hoje, com as ferramentas que você já tem, com a experiência que você já tem, você só vai agregar expertise. Você só vai saber como fazer. Então, só para revisar nossa aula, PMOC, papel embasado nessas legislações, execução, nós temos a oportunidade de instalação, PMOC e renovação e análise da qualidade do ar. Então, muito obrigado a todos que participaram dessa aula e eu espero que seja muito produtivo. E Gabriel, qual o seu interesse nisso? Já que você sabe tanto, por que não pega esses clientes todos para vocês? Mestre, no Brasil existem milhares de empresas que estão obrigadas a ter o PMOC. Humanamente, seria impossível eu ou qualquer outro profissional atender toda essa demanda. Porque tem uma coisa que talvez você ainda não saiba. O que eu não te falei ainda é que as empresas que não possuem o seu plano de manutenção, operação e controle, elas começaram a ser fiscalizadas em 2019 e as multas são altíssimas. Algumas podem chegar a 1.500.000 reais. Se for reincidência, vezes 2. Em 2020 a fiscalização aumentou ainda mais, porém não se compara com o que passou a acontecer depois do coronavírus. A fiscalização tem sido implacável, passou a acontecer uma corrida maluca atrás do PMOC. E a Anvisa, cara, que é o órgão que fiscaliza isso, não está mais tolerando empresas que não têm ou não estão com o seu plano de manutenção, estão multando sem dó.
Todos sabem que agora, mais que nunca, a questão com a saúde passou a ser prioridade número 1. O PMOC, como eu te falei, está relacionado a isso, saúde. Daí vem a grande oportunidade. Enquanto as instalações residenciais praticamente pararam, os profissionais que trabalham com PMOC não estão dando conta de tanta demanda. E você pode ser o próximo aí a surfar nessa grande onda, tá? Basta estar preparado para saber o que fazer na hora de agir. E agora que você aprendeu o que o PMOC e por que essa é uma grande oportunidade, eu tenho um convite para te fazer. Me conta aqui embaixo nesses comentários o que você achou dessa aula, né? Vai ser muito importante para mim ler a sua opinião. Eu quero também que você coloque as suas dúvidas, né? Teremos aí mais 3 aulas e eu pessoalmente vou responder as suas dúvidas. Se você gostou dessa primeira aula, vai se surpreender com as próximas aulas. A próxima aula eu vou revelar todos os segredos de quem pode e não pode assinar o PMOC. Também vou te ensinar como precificar a prestação de serviço em um PMOC e como é simples elaborar uma proposta técnica para deixar o seu cliente de queixo caído. Um forte abraço, te vejo na próxima aula.